Hoje a gente vai conversar sobre mitos e verdades na consultoria de RH. Eu empreendo há 22 anos, muita gente me procura para conversar a respeito disso, como começar o seu negócio, e eu escuto muita coisa. E aí eu vou trabalhar aqui hoje desvendando alguns desses mitos, porque empreender de verdade é se preparar para superar desafios. Os desafios virão, mas às vezes a gente não faz ideia de onde eles possam vir. Então, no fim dessa aula, você vai ter clareza dos principais mitos que geralmente confundem alguns profissionais que estão nessa pegada de começar e até alguns que já começaram sem ter prestado atenção nisso e por vezes podem até se frustrar. Então, essa aqui é a 30ª aula de uma série de 50 e ela é direcionada para todas aquelas pessoas que querem aprender, dominar e faturar com consultoria de RH e acontece toda quinta-feira às 19 horas, então não perde. Vamos lá? Eu quero começar te dizendo que logo que eu comecei no empreendedorismo, eu já tinha vários mitos. Os meus pais empreenderam por muitos anos. Então, eu sabia que haveriam dificuldades. Para mim era muito claro isso. Só que algumas pessoas me diziam que até seria fácil para mim, porque eu amava muito o que eu fazia. Aquela velha história de que a gente ama, né? No meu caso, eu amo treinar pessoas. A sala de aula é muito confortável para mim. Então, para algumas pessoas, talvez não. Tem aquelas pessoas, e eu conheço profissionais excelentes, incríveis, que são muito apaixonados por seleção, por conhecer a história das pessoas e colocá-las numa posição que realmente as faça feliz, né? E isso é muito bacana. Então, quando eu entrei no mercado de verdade, eu fui entendendo que empreender não era só fazer o que a gente ama, ia muito além disso e exigiria de mim mais coisas do que eu imaginava. E no começo isso foi muito desafiador de verdade, mas estou aqui com 22 anos de empreendedorismo e quero compartilhar com você várias coisas, então, que vão fazer muito sentido. A gente pode acreditar ou não nos mitos, mas o que a gente precisa é saber que eles estão lá e ter clareza para tomar as decisões se a gente vai acreditar, continuar acreditando naquilo e o que a gente precisa fazer se a gente quiser empreender apesar daquilo. Então, eu aprendi na minha história que algumas verdades são duras e que é melhor a gente conhecê-las desde o início, porque isso nos traz uma casca, né, para a gente aguentar essa jornada. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre esses 5 mitos. E a minha intenção não é desconstruir ilusões, não, tá, gente? Mas enfrentar algumas dificuldades que a gente pode ter com a construção de um negócio real e sustentável, né? Então, vamos lá, porque os 5 mitos vão começar agora. E o primeiro deles é o clássico: eu vou fazer só aquilo que eu amo. Bem, o mito ele é de que empreender é trabalhar só com aquilo que a gente realmente gosta muito de fazer. E a verdade é que não é sobre isso. Geralmente, esse é o motivo que nos faz escolher um nicho, que nos faz escolher um direcionamento. Mas saiba que se você quer abrir uma empresa de RH, você vai precisar lidar com várias tarefas que são operacionais. Você vai precisar lidar com vendas, com marketing, com gestão financeira, com a gestão mesmo do negócio, que não são só aquelas coisas técnicas de RH. Então, trabalhar com aquilo que a gente ama certamente vai nos manter motivados, porque a gente tem um porquê sair da cama de manhã e fazer aquilo que a gente gosta. Mas não basta, porque existem várias coisas que precisam ser feitas, que elas são absolutamente necessárias de serem feitas e que provavelmente você não vai amar tanto assim. Quer ver um exemplo? Nos meus grupos de mentoria, geralmente aparecem pessoas que amam várias coisas e muitos são psicólogos, como eu, né? Sou psicóloga por formação. E aí a frase geralmente que vem é: ai, Suzy, mas lidar com dinheiro não é fácil, né? Gerenciar aí a empresa, a parte financeira é muito chato. E
Geralmente o psicólogo ele vai para psicologia, ele vai para humanas porque ele não curte muito exatas e vai ter que se virar com planilhas, com softwares, com sistemas que falam sobre isso. Então veja, não se trata só de fazer o que ama, mas conectar o que você ama com toda a estrutura que você precisa montar, mesmo que no início seja só você respondendo por várias cadeiras, né? A cadeira do marketing, a cadeira de vendas, a cadeira de finanças, a cadeira de contratos. Então, tudo isso é necessário e você vai precisar passar, amando ou não aquilo que você faz. Então, não vai ser só amor o seu dia a dia. O segundo mito, ele já é de que, eu tenho muita experiência, eu tenho reputação, as pessoas já me conhecem, então as pessoas vão comprar de mim, os clientes vão surgir, vão me encontrar. Deixa eu te contar um negócio. Quando aí, eu acho até que eu contei numa outra aula um dia desses, quando a Ímpar começou, aconteceu algo muito interessante que nós criamos um produto e nós falávamos com os analistas de RH, a gente está pensando nisso, o que que você acha? Todo mundo, cara, muito legal, você compraria? Eu compraria. E aquilo fez com que a gente tivesse a mais absoluta certeza de que no momento que nós nos lançássemos no mercado, nós teríamos aí 5, 10, 15 clientes, né? As pessoas pedindo, entrando numa fila para a gente poder atender. E aí eu vou te contar um negócio, não foi assim. Por que que não foi assim? Porque as pessoas com quem a gente conversava não eram as decisoras e a gente não fazia ideia de que isso fazia diferença. Então, você vai precisar divulgar seus serviços ativamente, você vai precisar criar uma rede de contatos, você vai precisar fortalecer sua presença digital, sua presença física, vai precisar entender de estratégias de vendas, porque você não vai vender só para o seu ciclo atual de relacionamentos. Você precisa ampliar isso, até porque muitas vezes esse ciclo não toma decisão em relação à compra do seu produto ou serviço. Esse ciclo, por vezes, fala porque gosta de você e não vai querer dizer, não, Suzy, eu não compraria, não. E a gente vai aprendendo ao longo do tempo que as pessoas não dizem isso, mas elas pensam. Então, entenda que não, os clientes não vão surgir naturalmente só porque você é muito bom no que você faz como CLT. O terceiro mito. Suzy, mas ó, toda empresa precisa de uma consultoria de RH, porque passou de 5, 6 pessoas, começa a ter conflito, tem rotatividade, tem que selecionar gente nova, tem que treinar, tem que fechar folha, tem que olhar para clima. O nosso trabalho, ele é necessário. Concordo com você, o nosso trabalho é absolutamente necessário. Mas, por mais que a gente ache que toda empresa de qualquer porte ou segmento vai contratar os seus serviços, entenda que não. E é interessante, né? Porque você precisa definir o seu nicho para que você possa encontrar uma forma de conversar com as pessoas mostrando o seu valor, mostrando a sua relevância, porque faz parte do processo. Você precisa ampliar esse ciclo de conhecidos e de relacionamento para que você possa chegar nas pessoas que decidem. Um mercado muito amplo, quando você, não, eu vou trabalhar com todos os subsistemas. Isso vai fazer com que você tenha uma dificuldade muito grande de comunicação com o seu cliente, que você tenha dificuldade de colocar nas suas redes sociais coisas focadas e definidas e dirigidas, e isso pode prejudicar muito a sua estratégia. Busque ser uma autoridade num segmento específico, porque isso facilita muito a sua vida. Então, mesmo que todo mundo precise de uma consultoria, nem todo mundo quer contratar, ou melhor, nem todo mundo quer pagar por isso. E o seu negócio não pode esperar pela boa vontade ou por aquela agulha no palheiro, você precisa expandir. O quarto mito, Suzy, eu não posso começar porque eu preciso de muito dinheiro para montar uma consultoria. Então, o mito é de que uma boa consultoria ela precisa de muito capital para dar certo. Tem que ter aquela sala linda, maravilhosa, decorada, todos os equipamentos, todas as luzes e decorações, isso e aquilo. E essa não é uma verdade. O investimento inicial ele é importante, por exemplo, se você quiser começar com o pé direito, tendo uma mentoria, você vai precisar investir nisso, mas você vai precisar investir também em mídia, você vai precisar investir também, e mesmo que sejam pequenos valores, em alguns softwares, em algumas coisas para fazer
com que o negócio possa caminhar. Mas o investimento inicial, ele não precisa ser de tanta monta assim. Então, a gente pode começar pequeno, pode começar oferecendo serviços com custo reduzido, e veja que eu falei custo e não preço, né? Então, você consegue, enquanto tiver no CLT, você consegue bancar um mentor para que você seja estratégico, você consegue começar a fazer os seus serviços para ganhar autoridade, serviços que você preste fim de semana, à noite, ou naquele turno que você tem um pouco mais de flexibilidade nas suas férias, porque sim, você vai precisar, e a gente vai falar disso lá no próximo, no nosso próximo mito. Você tem conhecimento, você tem capacidade de interagir, de já começar a entregar, mas tem umas coisinhas aí que a gente vai precisar olhar. Então, dá para começar? Dá para fazer uma transição paralela. Você não precisa esperar estar no mercado para começar o seu negócio, porque isso te coloca numa espiral de desespero. Eu preciso de dinheiro, minhas reservas estão acabando, e isso dá uma agonia que tira o seu foco. E qualquer oferta que você receber de emprego, você vai acabar topando. E aí vai abandonar seu sonho de novo, mais uma vez. Então, comece com o que você tem, não espere o momento perfeito, não espere recursos ilimitados, mas sempre procure um mentor. Essa deve ser a sua prioridade, para saber no que investir e não cair na esparrela de mercado. E o mito 5 é de que eu vou ser dona da minha própria agenda, né? Cara, eu vou te dizer que empreender é ter sim mais flexibilidade de horário, mais tempo livre e tudo mais. É ok isso, tá? Mas especialmente no início, você não vai ser um dono da agenda com tanta flexibilidade assim, porque para iniciar, para pegar tração no seu negócio, para ele pegar velocidade, você vai precisar, principalmente no início, trabalhar muito mais do que você trabalha no CLT, você vai precisar investir muito tempo para estudar, para conhecer coisas novas que são importantes e fundamentais para o seu negócio. Você vai precisar gastar muito tempo, eu diria que é investir muito tempo em network, em relacionamento, porque essas coisas vão fazendo você se tornar conhecido no mercado. E se você está numa carreira CLT hoje e sonha em ter 2 treinamentos no mês ou trabalhar com 5 vagas no mês e ficar tranquilão, eu sinto dizer que não vai ser assim, principalmente no começo. Então, vamos lá, porque você vai ter que trabalhar, vai ter que ralar muito no início para que as coisas fluam. Vale a pena? Chega uma hora que você vai ser dono da sua agenda? Chega sim. A gente está saindo, eu e o Luiz, de férias e vamos ficar 15 dias fora com praticamente zero interação com clientes. Todos os clientes já estão sabendo, já está tranquilo para todo mundo, tudo agendado, tudo tranquilo, mas foi organizado para fazer dessa forma. Porque a gente trabalha muito, trabalha pra caramba, muitas vezes fim de semana, até hoje com 22 anos de empresa. Aqui, lembra que a gente falou do amor? Aqui o amor tem significado e aqui o amor faz a diferença para que você possa de verdade fazer as suas projeções de agenda com o seu conforto. E sim, eu vou ao supermercado início da tarde, eu não compito horário de salão de beleza, né, com as pessoas que estão trabalhando CLT, eu vou nos horários que são confortáveis. E isso é muito bom, isso é muito legal. Mas sim, tem muitas vezes que para ter esse benefício eu fico trabalhando até 10 horas da noite. E essa autonomia é que é o grande barato. Não é trabalhar menos, é trabalhar com flexibilidade. E eu vou dizer para você que liberdade vai exigir disciplina. Então, você vai ter que saber como é que você vai se organizar com isso. Mas ainda assim vale muito a pena. Não troca essa vida por uma vida CLT de volta, de jeito nenhum. E bom, aqui eu falei destes 5 mitos e vamos entender o seguinte: o que que a gente faz então diante dessa realidade? Primeiro, você conhece os mitos e verdades agora. Eu aprofundei um pouco mais cada um. E o próximo passo, se você ainda quer empreender na nossa área, é planejar a sua entrada no mercado de modo estratégico. Não é só ir começando, engatar uma primeira, como eu digo, e ir. Não, você precisa se planejar, você precisa se organizar. Isso vai envolver um planejamento financeiro, vai envolver um planejamento do seu lançamento, na essência da definição da essência da sua empresa. São várias coisas que você precisa pensar. E buscar conhecimento e ferramentas práticas
para que você tenha uma assertividade maior, principalmente no início, e não errar como eu errei. Eu e Silma erramos muito no início, perdemos dinheiro, deixamos de ganhar, muito dinheiro na mesa. Procure o acompanhamento de alguém que já passou por isso. Procure o acompanhamento de um mentor de recursos humanos, mas um mentor em empreender, porque isso vai reduzir seus riscos, isso vai reduzir seus custos e vai te fazer ganhar velocidade mais rápido. E você não precisa estar fora do CLT para isso e nem precisa fechar o seu negócio se ele já começou e não está dando resultado, pelo menos o resultado que você quer. É possível você faturar no primeiro ano R$ 10.000 em média por mês. É possível. Então, empreender é uma jornada que ela é cheia de desafios, mas ela também traz muitas possibilidades de transformações. E para te ajudar nisso, para você passar por essa fase inicial com mais segurança, eu te convido a conhecer o Viva de RH, que é a mentoria que apoia as pessoas a faturarem 10.000 por mês com a consultoria de RH. Então, essa mentoria, ela oferece uma metodologia que é prática, que é personalizada, vai te dar o suporte para evitar erros comuns, para poupar teu tempo, para valorizar o teu investimento e te trazer estratégias que vão acelerar o teu resultado no mercado. Então, não deixa que esses mitos te paralisem e nem que te coloquem numa posição de sonho, sabe? Eu brinco que é o mundo de Alice, né? O mundo cor-de-rosa de Alice. Não caia nisso, porque tem muito revés para passar. Então, nós podemos nos ver na sessão estratégica. Vamos avaliar o teu perfil empreendedor. Ela é uma sessão gratuita, você encontra o link aqui embaixo desse vídeo para que você também veja e identifique quais são os teus pontos de fragilidade e você possa se preparar para isso de modo focado. Eu aproveito essa sessão e te apresento a mentoria de RH, se isso fizer sentido para você. E nós vamos nos encontrar então na próxima semana, na próxima quinta-feira, às 19 horas, com a nossa 31ª aula que vai falar sobre os 5 erros do consultor iniciante. E eu, se fosse você, não perderia, porque ela está incrível. Então, se você gostou dessa aula, compartilhe, mande para aquele seu amigo, sua amiga que está querendo empreender, está pensando nisso, talvez venha a ser teu sócio ou sócia, né? E se inscreve aqui nesse canal porque tem muito mais para te entregar. Deixa teu like, compartilha e comenta aqui embaixo se isso foi interessante para você, se valeu a pena esse conteúdo. Grande beijo e a gente se vê semana que vem.